Pessoal, começando então esse vídeo, vou fazer uma revisão bibliográfica, apontando a historiografia, algumas produções em geral sobre a Revolução de 1930 e quais são as principais linhas explicativas para o acontecimento, né? O que gera a crise final aí da República, da Primeira República e o início dessa chamada Era Vargas, né? O que muda, o que se transforma, quais são os significados mais profundos da Revolução de 1930. No vídeo anterior, a gente viu os elementos circunstanciais que levaram à Revolução de 1930. Agora, a gente vai analisar as causas mais profundas, né? Os elementos de uma maior duração que teriam contribuído para a Revolução de 1930. Então, vou começar aqui pela interpretação do Nelson Werneck de Sodré. O Nelson Werneck de Sodré, a sua teoria ficou conhecida como uma perspectiva dualista. Por que uma perspectiva dualista? Porque para o Nelson Werneck de Sodré, desculpe, não tem D aí, a realidade econômica, histórica econômica brasileira seria marcado por uma dualidade, né? Então, de um lado, teria o setor agroexportador, né, que seria extremamente arcaico, com uma espécie de estrutura, inclusive, que ele considera semi-feudal, um latifúndio semi-feudal, que estaria diretamente entrelaçado aos interesses imperialistas, né? Então, esse seria um dos lados, né, dessa dualidade. Do outro lado, teria um setor moderno, progressista, que estaria mais voltado para o mercado interno e para o desenvolvimento mais diversificado econômico, que é especialmente um lado mais industrializante, um lado moderno industrializante. Para ele, a Revolução de 1930 significaria justamente o confronto entre essas duas forças, na qual a primeira teria se enfraquecido e estaria sendo substituída, destituída do poder pelo segundo setor, que seria esse setor moderno, progressista, cada vez mais definido pela presença de uma burguesia industrial. Tá? Então, nesse contexto, né, ele escreve nesse livro, Formação Histórica do Brasil, de 1963, que as classes médias, especialmente aquelas identificadas na figura dos tenentes, que, como eu falei, tem bastante destaque nesse evento de 1930, ainda que depois eles sejam alijados do governo, né, do governo Vargas, eles operariam como uma espécie de vanguarda das reivindicações que seriam reivindicações desse grupo modernizante, ou seja, da burguesia industrial. Tá? Então, seria justamente a Revolução de 30 significaria essa chegada desse último grupo, né, da burguesia industrial ao poder. Tá? Essa é a explicação do Nelson Werneck de Sodré. Tira esse dedo aí. Outra interpretação que se deu num período bem próximo aos eventos, né, e a gente já viu nas discussões da Emília Viotti como que essas interpretações que são muito próximas ao acontecimento, recorrentemente elas percebem apenas o que é superficial, né, e não percebem os interesses mais profundos que estão colocados. Então, uma dessas interpretações é a do Virgínio Santa Rosa, no livro que se chama O Sentido do Tenentismo, e para ele a Revolução de 1930 seria um movimento basicamente liderado pela classe média, né, um movimento que teria esse protagonismo das classes médias e dos interesses das classes médias. Posteriormente, em 1961, o Guerreiro Ramos, no livro A Crise do Poder no Brasil, e o Hélio Jaguaribe, no livro, no ano seguinte, né, em 1962, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, compartilham também de uma interpretação de que o movimento de 30 seria esse movimento de classe média, esse movimento da chamada pequena burguesia, com a burguesia, né, ou com esses setores, né, que incluiria tanto os fazendeiros de café como os industriais. Né? Então, para eles, o fim da República Velha teria sido possibilitado a partir de uma cisão da oligarquia nas eleições de 1930. Né? Então, a oligarquia quebra seu pacto, São Paulo, Minas Gerais, e com isso
esses tenentes representando os interesses da classe média, e aí no caso então a interpretação dele seria a classe média e não os industriais, os tenentes representariam esses interesses da classe média no contexto da Revolução de 1930. Okay? Então essas são algumas interpretações. Vamos agora para a do Verfort, que traz elementos bastante inovadores e bastante críticos em relação às perspectivas anteriores. Então o Francisco Verfort, no livro Populismo na Política Brasileira, que depois o Verfort vai ser criticado, mas em relação à questão da definição do populismo, a gente vai discutir isso posteriormente, nas semanas seguintes, mas em relação à explicação para 1930, ele traz algumas explicações bastante interessantes e faz uma crítica bem intensa à perspectiva dualista manifesta no Sodré. Ele fala o seguinte, que havia, naquele contexto, uma variedade muito grande de interesse, né? A gente tem aí a crise do grupo que era hegemônico politicamente, que era o grupo do café, e agora uma série de interesses, uma variedade de interesses manifestos também nessa variedade de frações burguesas e das próprias classes médias, que estariam ali concentrados dentro da Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal, ela é uma amálgama desses diferentes interesses. E aí que ele cunha a ideia, o conceito de estado de compromisso, que seria o seguinte, seria uma espécie de articulação desses diferentes interesses que se manifestariam na Revolução de 1930 e na chegada do Vargas ao poder, expresso num compromisso dessas diferentes frações. Então, cada grupo teria diferentes interesses e eles vão se expressar no período aí pós-Revolução de 1930. Então, a classe média, por exemplo, teria sido favorecida pelo crescimento do Estado e da burocracia estatal, ampliando empregos em que poderiam se encaixar como funcionários públicos, e o Exército daria a base de sustentação ao regime, unificando essas várias frações aí desse pacto no poder, que incluiria também os mais variados setores econômicos, industriais, as oligarquias não atreladas ao café e, posteriormente, a gente tem o trabalho de uma historiadora que eu não mencionei aí, que é a Sônia Regina Mendonça, que observa que até mesmo os setores cafeeiros vão se alinhar nessa rearticulação do poder após a Revolução de 1930. Então, por mais que eles estivessem em crise e eles percam a hegemonia, eles depois também passariam a compor esse pacto. Um outro autor que parte também dessa ideia e retoma essa ideia do estado de compromisso é o Boris Fausto. No trabalho que, inclusive, eu utilizava como referência obrigatória desse curso, não utilizo mais, mas é importante mencioná-lo, que é a Revolução de 1930, História e Historiografia. Então, nesse trabalho, ele compartilha essa leitura com o Verfort, essa ideia do Verfort de que o movimento revolucionário não teria significado uma ascensão ao poder da burguesia industrial, então não seria os industriais que agora se tornam hegemônicos, mas sim de uma composição bem variada de interesses que inclui setores das várias oligarquias, os tenentes, como esse grupo aí ligado ao exército, a classe média, profissionais liberais, que teriam sido esses interesses de alguma maneira incorporados ao Estado. Além disso, Boris Fausto aponta que esse novo regime seria marcado por uma ampliação das funções do Estado na economia, um maior intervencionismo na economia, voltados para um processo de industrialização. Então, há essa atuação consciente do Estado em termos de buscar uma industrialização, que não significa que o Estado fosse representante dos industriais. Então, há uma interpretação diferenciada em relação ao Sodré. Um outro aspecto também que demonstra a articulação dos interesses com as massas urbanas e com o proletariado urbano, o operariado. Então, que é a regulamentação do mercado e do trabalho por meio da criação de legislações trabalhistas, que a gente vai ver aí no decorrer da Era Vargas, e também o destaque que é dado às Forças Armadas, tanto utilizando dessas Forças Armadas para o empreendimento das indústrias de base, como também para a garantia da nova ordem colocada, principalmente a partir do início aí do Estado Novo, que eu vou deixar para discutir posteriormente. Certo? Então, tanto a discussão do Verfort como a discussão do Boris Fausto
traz alguns elementos que me fizeram, eles não falam, nenhum dos dois fala exatamente nesses termos, mas que me fizeram pensar a respeito do que seria uma espécie de solução cesarista. Eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito e a ideia do cesarismo, que também se expressa na ideia do bonapartismo, que é o seguinte, né? Que remete um pouco à produção do Marx e do Gramsci. O Marx, quando ele escreve o livro 18 do Brumário, ele observa como que um contexto de crise que se dá no final da Revolução Francesa, um contexto em que nenhum grupo social está suficientemente organizado e articulado para assumir o poder de maneira hegemônica, faria com que eles abrem um espaço para aquilo que é entendido como o bonapartismo, que o que seria, né? Há uma crise, nenhuma fração da classe dominante consegue se apropriar do Estado, consegue exercer de maneira hegemônica os seus interesses, o seu poder sobre o Estado. Então a gente tem a subida de uma figura política, que no caso é o Napoleão, e no caso da Grécia Antiga é o César, né? Que no caso, o exemplo do César é o Gramsci, que vai analisar e vai cunhar esse termo, cesarismo, pensando também em articulação com o bonapartismo do Marx. Então, nesse contexto de crise, sobe ao poder uma liderança política que vai governar com uma autonomia relativa, articulando os diferentes setores da sociedade e articulando esses diferentes interesses que estão colocados. Ou seja, dando uma resposta que corresponde a essa ideia do estado de compromisso que é cunhado pelo Verfort e retomado pelo Boris Fausto. Se a gente aplica essa ideia do cesarismo, do bonapartismo ao contexto brasileiro, me parece bastante aplicável, né? Porque a gente vê, especialmente a partir do governo do Arthur Bernardes e depois no governo do Washington Luiz, uma crise muito forte daquele setor que durante todo o período da Primeira República esteve à frente do governo, impondo ao governo as suas demandas, os seus interesses, seja através da criação das políticas de valorização do café, como nós vimos na semana passada com o Celso Furtado, seja fazendo esse revezamento São Paulo, Minas Gerais, né, e mantendo o poder concentrado na esfera estadual e nos interesses das oligarquias locais, especialmente da oligarquia cafeeira. Esses grupos que governavam hegemonicamente estão em crise na década de 1920. Estão em crise por vários fatores. Estão em crise por conta da revolta que vai se instaurando nos meios militares, nos meios urbanos, com o movimento operário que a gente trabalhou no texto do Cláudio Batalha. Estão em crise em vários aspectos, especialmente no econômico, com a crise do café, que é, né, o carro-chefe da economia até então e que dava a eles o seu poderio econômico e, consequentemente, o seu poderio político. No entanto, por mais que eles estejam em crise, e é isso que o Boris Fausto coloca aqui nesse trecho que eu estou citando, não há nenhum outro grupo suficientemente forte para os substituir, para tomar o lugar deles, né? A classe média porque não tem autonomia, que é o que ele coloca frente aos interesses tradicionais, o café porque está, né, logicamente enfraquecido, como eu acabei de falar, os setores industriais porque também não tem força suficiente, ainda é muito, a indústria brasileira do período ela era muito caudatária do empreendimento cafeeiro, então ela não tinha esse nível de autonomia suficiente para se tornar a nova classe dirigente aí no Brasil, né? Então não há nenhum grupo capaz de oferecer ao Estado, né, suas bases de legitimidade. Nessa circunstância, então, o Estado que se coloca, né, estabelece esse compromisso entre esses vários grupos e vai criando uma nova articulação. Isso é interessante e perceptível no caso brasileiro, é perceptível no caso do Napoleão Bonaparte, em que ele vai buscar uma repactuação nessa sociedade francesa pós-revolução, que está completamente
rachada, fraturada, e o Napoleão vai criando uma série de medidas que a gente pode entender como algo próximo a essa ideia do estado de compromisso, atendendo diferentes setores da sociedade, atendendo as massas populares com a educação pública e alguns serviços públicos, buscando repactuar com a antiga aristocracia, trazendo de volta, inclusive, a aristocracia emigrada depois da Revolução. Então, a gente percebe em ambos os casos esse poder que se instaura articulando esses diferentes interesses. Né? Então, essa é a perspectiva do Verfora e a perspectiva do Boris Fausto, que me parece fazer muito sentido para pensar o período Vargas. Há também, em função justamente dessa fragmentação, uma nova forma também de lidar com esses novos grupos. Se antes, na Primeira República, como nós vimos na unidade anterior, a questão social era tratada como uma questão de polícia, a partir desse momento da subida de Vargas ao poder, a gente vê a necessidade do reconhecimento da questão social e da tentativa de controlar os seus conflitos, seja por via da criação de sindicatos oficiais, seja por via da criação de legislação trabalhista. Um outro aspecto também que o Boris Fausto aponta é como que, inclusive, há uma tentativa de nacionalização dos trabalhadores, interrompendo aquele processo de vinda, de imigração, de uma maneira mais acentuada, né? Então, ele interrompe isso, limita a vinda desses estrangeiros, reduzindo aí essas correntes imigratórias e dando também ao operariado brasileiro uma característica mais nacional. Então, esse é um outro aspecto em relação à questão social. E, por fim, temos aí uma quarta linha explicativa, que é posterior, que vem na década de 1980, que busca se contrapor tanto à interpretação do Verfora e do Fausto, né, do Boris Fausto, que aparece especialmente no trabalho do Edgar Dedecker, que se chama 1930, O Silêncio dos Vencidos. Para o Dedecker, né, há para ele uma outra explicação para a Revolução de 30. Primeiro, ele entende a Revolução de 30 como um golpe, e não uma revolução. Um golpe que seria, na interpretação dele, um golpe preventivo por parte da burguesia contra o avanço do movimento operário. Né? Então, a gente viu no Cláudio Batalha que o movimento operário teve um crescimento muito significativo durante a Primeira República, uma série de greves gerais, e ele entende, o Dedecker, né, que esse movimento operário estava numa crescente, manifesta pressão principalmente na fundação do Bloco Operário Camponês pelo PCB, e ao qual seria respondido por parte desses industriais, né, por parte dessa burguesia, com a fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, né, como uma forma de responder a essa mobilização operária. Então, para ele, na interpretação do Dedecker, a Revolução de 30 viria justamente para reorganizar o Estado de uma maneira que pudesse conter o movimento operário. Né? Essa é uma das interpretações. A quem vai aderir a essa interpretação, eu, a princípio, fico com a interpretação do Verfora e do Boris Fausto para o período, né? Mas outras reflexões, outros elementos aí que o Dedecker traz também para pensar 1930. Okay? Então, só para fechar agora realmente esse vídeo, vou sintetizar brevemente as 4 grandes linhas interpretativas. Então, nós tivemos, primeiramente, a interpretação do Werneck-Sodré, que vem com a interpretação dualista, que considera que o movimento de 30 significaria a ascensão ao poder da burguesia industrial, derrubando a burguesia agrária, né? Ou melhor, não seria nem propriamente uma burguesia, mas esse setor arcaico agrário, que tem elementos, inclusive, semi-feudais na interpretação do Sodré. A outra linha interpretativa seria de que 1930 significaria um movimento das classes médias lideradas especialmente pelos tenentistas. E essa linha interpretativa aparece tanto logo após o movimento, né, no Virgínio Santa Rosa, como na década de 1960, nos trabalhos do Guerreiro Ramos e do Hélio Jaguaribe. Uma terceira linha interpretativa, que é a que vai ter uma repercussão mais intensa posteriormente, é a do Verfora e do Fausto, que considera que há uma crise
uma crise de direção, eu vou usar esse termo apesar de eles não falarem exatamente isso, mas há uma crise de direção, ou seja, nenhuma classe consegue naquele contexto político exercer sua hegemonia. Então, frente a essa crise de direção e frente à existência de uma complexa base social e política, é necessária a formação de um estado de compromisso, especialmente no que diz respeito aos primeiros anos do governo Vargas, que vai tentar atender aos diferentes interesses dessa complexa base social que dá apoio a esse Estado, que por sua vez também dispõe de uma relativa autonomia frente a esses grupos para articular esses diferentes interesses. Por fim, então, a gente tem também a interpretação do Dedeco, que considera que a Revolução de 30 não se trataria de uma revolução, mas sim de um golpe preventivo da burguesia para evitar o avanço da mobilização operária. Ok? Então, essas são algumas das principais interpretações. Então, com isso, concluo esse balanço bibliográfico a respeito dos significados mais profundos, né, da Revolução de 1930. E agora, vamos assistir o documentário, que espero que vocês gostem. É um documentário que eu acho incrível, muito bom mesmo, que vai fazer uma discussão à luz da história econômica, né, desse período daí, interpretando alguns aspectos da crise e da Primeira República e da instauração e significado da Era Vargas em termos do projeto político e econômico para o Brasil nesse período aí. E posteriormente eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, né, como exercício avaliativo baseado especialmente no vídeo, e talvez uma coisa ou outra, ainda não formulei, né, uma coisa ou outra relacionada também com essa discussão a respeito da historiografia, da produção bibliográfica sobre 1930, ok? Então, um abraço, nos vemos no encontro de sexta-feira. Não esqueçam de assistir o documentário, realizar aí a atividade avaliativa, e espero que vocês gostem desse filme, da discussão que ele traz. Eu, pessoalmente, acho ele muito legal, muito interessante mesmo, muito instrutivo, e recomendo vocês assistirem o filme inteiro, né? Mas aí fica a depender da disponibilidade e do interesse de vocês, ok? Então, um abraço e até breve.